Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos vivendo uma experiência nova em nossas vidas. E toda experiência nova, ela causa algumas dúvidas, algumas incertezas, alguns questionamentos. Mas eu queria falar para os irmãos uma coisa muito importante. Nós temos uma certeza, uma convicção de que Deus é o nosso refúgio, o nosso sustentador, e Ele está pronto a nos amparar e nos guardar. Em João capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, a fé realmente é importantíssima para qualquer situação que nós estamos vivenciando. E nós devemos, neste momento agora, exercitar a nossa fé. Todos nós temos fé e depende de nós agora exercitarmos essa fé. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a definição de que é fé. Fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós estamos diante, neste momento agora, vivenciando isso. Coisas que não se viam até então e muitas coisas que não estão por vir. Mas nós temos uma convicção de que Deus está ao nosso lado. E nós vimos na sequência desse texto que os grandes homens da Bíblia, realizaram grandes proezas, alcançaram grandes êxitos através do exercício da fé. Nós citamos alguns aqui, por exemplo, Enoque, que não experimentou a morte física, ele foi transladado aos céus. Nós vimos também Noé, que foi divinamente avisado por Deus de uma coisa que até então ninguém sabia, que não acontecia, que ninguém tinha visto ainda, que era a chuva. E Noé construiu assim a arca e conseguiu salvar a si e a sua família. E o outro exemplo é Moisés. Moisés, ele tirou o povo da escravidão do Egito e conduziu o povo pelo deserto. E ele chegou diante de uma situação assim, inusitada. Atrás o exército de Faraó e na frente o Mar Vermelho. E Moisés, então, exercitando a sua fé ali também, ele atravessou o Mar Vermelho em seco com a nação de Israel, o que tentou depois o exército de Faraó e todos morreram afogados. Meus irmãos, um outro exemplo que nós vemos registrado na Bíblia, de um exemplo de fé que não foi exercitada de acordo, foi a fé de Pedro. Os discípulos estavam no barco e já era de madrugada, e Jesus Cristo veio caminhando sobre as águas para encontrar com eles. Eles ficaram atemorizados, pensando que fosse um fantasma, amedrontados, e Jesus Cristo tranquilizou, dizendo que era ele que estava vindo ao encontro deles. E Pedro então se prontificou para ir encontrar com Jesus, e assim o fez. Jesus autorizou que Pedro fosse até ele. E meus irmãos, Pedro caminhou sobre as águas, mas Pedro afundou nas águas. Pedro afundou nas águas por dois motivos. Primeiro, Pedro olhou para as águas. Quando nós olhamos para as águas, para as dificuldades, a nossa tendência é afundarmos. Por isso Pedro caminhou por um certo tempo, porque ele estava olhando para Jesus Cristo. Mas quando ele tirou o olhar fito em Jesus Cristo, ele olhou para as águas e ele afundou. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando firmemente. Nós não devemos, de forma alguma, deixar de olhar para o nosso alvo, que é Cristo, e olhar para as dificuldades. Deus é maior que qualquer dificuldade. E um outro exemplo que nós vimos registrado na Bíblia está lá em Samuel capítulo 17. Nós devemos acreditar na vitória. Davi estava na batalha com o gigante Golias. E a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, ali naquele texto, que o gigante Golias, ele durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, ele ia até o exército de Israel afrontar aquele exército. Como que ele afrontava? Ele era um gigante, ele tinha 2,90 metros de altura. Para você ter noção de tamanho de altura, olha para o teto da sua casa. Esse era o tamanho de Golias. E todos os dias ele afrontava. Ele não queria a batalha do exército. Ele falou que se ele lutasse contra um soldado do exército de Israel, o que vencesse escravizaria a outra nação.
E aqueles soldados de Israel então ficaram amedrontados diante do tamanho daquele gigante. Mas Davi não. Davi ele foi levar suprimentos para o exército. E chegando ali, ele viu o exército sendo afrontado. E ele ficou indignado com aquela situação. E Davi teve duas atitudes. Primeira, determinação. Davi, ele acreditava no Deus vivo de Israel, que podia salvar qualquer um que lutasse em seu nome. Davi, então, ele se prontificou a lutar contra aquele gigante. E Davi teve a segunda atitude, ele não lutou sozinho. Ele foi lutar com o gigante, mas ele foi em nome de Jesus. Quando foi no versículo 45, nós temos registrado, ele disse aquele gigante: você vem a mim com espada e com lanças. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Meus irmãos, Davi venceu aquele gigante, porque ele não lutou sozinho. Deus está conosco. Nós temos o nosso general, que é Cristo, ao nosso lado. E estejam certos que nós venceremos essa batalha. Que Deus possa assim abençoar a todos.